Hoje eu trouxe uma mini aula bem diferente, a gente vai sair um pouco da colagem e voltar para a pintura. E a pintura Bauer Malerai, que é uma das mais procuradas no meu blog, no meu site, é uma técnica que eu gosto muito e para a qual eu me dedico. E em alguns momentos mais, outros menos, né? Mas eu tenho muita coisa bacana que eu já mostrei para vocês e que eu quero continuar fazendo. Inclusive, empolgada pelo Clube da Colagem, eu vou lançar também o Clube do Bauer, né? Para quem gosta de pintura dessa técnica alemã em madeira. E para começar, eu quero mostrar para vocês alguns produtos que eu trouxe aqui, tá? Esses produtos aqui, ó, são as minhas lâminas de passo a passo, eu já mostrei para vocês. Elas têm aqui o passo a passo da pintura dos principais motivos do Bauer, né, são essas etapas aqui das pinceladas, que é um guia que orienta realmente bastante a quem vai começar a praticar. Inclusive porque vocês podem, ó, praticar em cima dessa lâmina, ela é de papel plastificado, então você pode pintar aqui em cima e depois limpar. Os guias têm também os riscos atrás, né, que os motivos do Bauer são importantes, você precisa ter os desenhos para fazer as pinturas. E eu lancei depois esses outros guias de pinceladas aqui, que na verdade são pranchas de motivos, eles são um pouco diferentes. Aqui eu tenho vários tipos de flores, por exemplo, essas aqui são as flores do campo. Então tem várias opções de flores que vocês podem combinar e criar o próprio risco dependendo da peça que vocês vão pintar. Aqui atrás, ó, vem o esquema das flores, porque na verdade você precisa desse esquema para chegar nesse resultado aqui, tá? Então essa é a ideia. Tem essa de flores do campo, essa de tulipas, né? As tulipas são muito usadas na pintura Bauer, então tem aqui várias maneiras de pintar e vários esquemas de tulipas. As folhas, né, que são fundamentais também com os seus esquemas de pintura e os seus diagramas de riscos. E as rosas, né, que são os motivos principais do Bauer. Não dá pra gente pintar Bauer sem pintar rosa. Então aqui tem vários modelos com os seus esquemas. E por que eu fiz essas pranchas de motivos? Justamente para que vocês consigam e possam criar seus próprios riscos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu tenho uma pasta de riscos de Bauer, uma pasta com inúmeros riscos, tá? Todos eles eu vou criando e fui criando um por um, dependendo do formato da peça que eu ia pintar. Por exemplo, ó, essa peça aqui, uma plaquinha, tinha até um relógio aqui, o furo, né? Então eu fiz um desenho específico para ela. Esse outro aqui, ó, é um desenho feito para uma caixinha oval, né? Aqui, ó, outra plaquinha, só que essa também ovalada. E assim por diante, né? Ó, essa daqui, uma placa de bem-vindos. Cada peça, ela vai ter um formato diferente. É muito difícil você conseguir reunir uma apostila de riscos, uma revista que tem exatamente o risco ideal para a peça que você vai pintar. Claro que existem alguns que são básicos, né? Essa apostila minha aqui, que é uma apostila bem básica mesmo para quem está começando, traz aqueles riscos primeiros que a gente vai fazer. Por exemplo, ó, essa pintura básica aqui, ó, que eu considero a primeira lição do Bauer, né? Que inclusive está no meu primeiro DVD, que é esse aqui, né? O primeiro DVD da pintura básica traz esse modelo. Então, essas apostilas, que eu tenho algum material assim, acaba sendo útil, né? Mas você tem que conseguir criar seus próprios riscos, né? Essa é a ideia desse DVD que eu fiz aqui, que é o meu segundo DVD de Bauer, tá? Ele traz o passo a passo das pinturas também, que é importante. Mas nele eu falo um pouco mais sobre como você vai fazer a composição do seu risco, que é para te dar justamente a possibilidade de você criar peças exclusivas, né? Essa é a ideia. E no clube de colagem, desculpa, olha, eu falando tanto do clube de colagem, no clube do Bauer, né, que eu pretendo lançar agora, vocês vão ter possibilidade de conhecer um pouco mais sobre essas técnicas, essas dicas, os materiais, para que vocês possam fazer suas peças bacanas em casa.
Então, eu vou fazer aqui uma demonstração bem simples, ó. Como usar essa prancha de motivo. Então, vamos supor que você vai pintar uma peça. Essa aqui até já tá com um esquema iniciado, mas eu vou fazer um outro esquema, tá? Ó, eu comecei a riscar já, mas qual é o primeiro passo quando você vai trabalhar numa peça? É você fazer um molde da própria peça. Se a sua peça vai ser simétrica, ou seja, o que você faz de um lado você repete do outro, você nem precisa ter um papel do tamanho inteiro da sua peça, basta você ter um que tenha metade, né, ou pelo menos até a metade, para você poder dividir a sua peça. Eu recomendo, ó, que você coloque um papel vegetal, esse aqui. Faça o perfil da sua peça, ó, com um lápis, tá? Para você ter o esquema exato e saber fazer a sua composição aqui. Aí você vai trabalhar com a sua prancha de motivo, que é isso aqui. Você não vai usar esse lado que tá pintado, você vai usar o lado que tem o esquema, tá? Então, eu sei que essa é a metade da minha prancha, então eu vou trabalhar daqui pra cá. Eu vou começar, por exemplo, eu quero colocar uma rosa aqui, exatamente nessa metade, tá? Na verdade, eu quero que ela fique voltada pro outro lado, ela vai ficar pra cá, tá? Então, eu ponho o meu risco em cima da minha prancha, só acerto a posição, venho aqui e copio, tá? Copio o esquema da flor, tá? Aí, essa mesma rosa, eu vou repetir, só que voltada para baixo, aqui, ó, na mesma direção, voltada para baixo. Vou vir aqui e vou copiar. É bom você começar por uma flor principal, né, no caso a rosa, e depois colocar as folhas, porque as folhas elas vão entrar meio no centro, entre as flores. Agora vamos colocar uma tulipa. Vamos pegar aqui a minha prancha de tulipas e vamos escolher uma tulipa. De todas essas possibilidades, a gente pode escolher, por exemplo, essa aqui, tá? Então, eu vou posicionar aqui o meu arranjo, as duas rosas, e vou colocar uma tulipa aqui no meio. Vim e vou... Por isso que essas pranchas de motivos são muito úteis, né? Porque você não fica presa a trabalhar apenas o motivo que aquele desenho pronto já te trouxe, né? Você mesma vai criar seus desenhos, tá? Fiz aqui. Agora eu já posso começar a colocar umas folhinhas ou uns detalhes menores, né? Interessante você já começar a pensar nisso. Então, por exemplo, uma folha básica saindo daqui. Não, vamos posicionar tudo aqui pra dentro pra ficar mais fácil. Cadê? Aqui, ó. Minha folhinha, um pouquinho maior, vai. Vamos colocar essa aqui. Uma folha um pouco maior. Não precisa detalhar muito por enquanto. Como vai ser a parte do centro, se vai ter mais algum detalhe. Aqui, ó, essa folha eu quero repetir, mas eu não quero que ela fique nessa posição, eu quero que ela fique invertida. O que que eu faço nesse caso, ó? Eu inverto o vegetal, tá? Eu inverto o vegetal, óbvio, porque a prancha de motivo a gente não tem como inverter, mas o papel vegetal sim. E aí você consegue, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu consigo fazer as duas folhas, né, bem acertadinhas. E assim por diante, né? Você vai trabalhando, você vai compondo. O que que você vai colocar agora? Você vai acrescentar... Ah, eu quero colocar algum arabesco, ó. Vamos ver aqui. Essa pranchinha tem esses detalhes aqui, ó, os arabescos. Então, eu quero colocar aqui saindo pra fora. Ó, eu tô fazendo tudo agora. Eu não ensaiei, não preparei nada pra mostrar pra vocês. Tô fazendo na hora, tá? Vou colocar aqui. Às vezes, a gente faz um desenho e ele não fica exatamente o que a gente queria. A gente vem e muda alguma coisa, acrescenta ou elimina.
Eu posso colocar uma florzinha, ó, ficou um espaço vazio aqui, vocês estão vendo, ó? Esse vazio vem aqui, ó, encaixa perfeito uma florzinha do campo, tá? E assim você vai preenchendo e compondo todo o seu motivo, tá? Eu não vou continuar aqui, acho que ficou claro, vocês entenderam bem para que servem, né, essas pranchas de motivo, qual é a finalidade e por que elas são úteis, né? Imaginem aqui quantas possibilidades de riscos vocês não têm para fazer, inúmeras, né? Mas vamos partir um pouco para a prática do Bauer. Faz tempo que eu não pinto, eu tô com saudade de pintar e vocês gostam de ver também. Então essa placa tá com outro desenho que eu já fiz, eu vou fazer uma pinturinha bem rápida aqui, até porque eu quero usar uma tinta diferente. Eu sempre vim trabalhando com tintas acrílicas, né? Mas agora existem algumas tintas PVA no mercado próprias para pintura decorativa. E essas tintas, elas estão bem interessantes. Por que o PVA é muito procurado na pintura decorativa? O PVA é uma tinta um pouco mais fluida que o acrílico. Ela tem uma consistência um pouco mais leve. E aí algumas pessoas acabam preferindo, né, acabam tendo mais facilidade de trabalhar com o PVA. Eu gosto de trabalhar com acrílico, né, mas eu comecei e aprendi com PVA. Tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui a gente vai iniciar a pintura sempre pelas folhas, tá? Porque as folhas, elas ficam embaixo das flores, então é o que você vai pintar primeiro. Pincel redondo, esse é um pincel de tamanho médio. Vou começar, ó, com a cor mais clara, no caso verde claro, aqui é um verde folha. Carrego o pincel com um verde mais claro. Pontinha no verde escuro, que é uma dupla carga, tá? Venho aqui com o pincel, ó, e faço o movimento. Vocês estão vendo que eu dou uma pressionada no pincel, aí ele abre um pouco, né? E no que ele abre, as cores acabam se mesclando, tá? O verde claro com o verde escuro. Vou repetir o mesmo movimento aqui, ó. É a outra folha, a folha que tá exatamente na oposta, né? Do outro lado. Pronto, aqui eu já tenho uma folha com 2 tons. Essa ainda vai receber um detalhe que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou deixar secar um pouquinho e já volto. Agora, ó, aproveitando o pincel que tá carregado de tinta, eu vou fazer as folhinhas que são essas vírgulas. Essa é a pincelada básica do Bauer, ó. E com a dupla carga, que é essas duas cores juntas, ó, você já faz as vírgulas em 2 tons também, fica bem interessante. Isso aqui é a pincelada mais básica do Bauer, tá? Que vocês devem praticar e fazer muito, porque quanto mais a gente faz, melhor fica. Bom, deixa secar um pouquinho. Vou trocar o pincel, vou pegar um pincel um pouco menor. Esse que eu tava usando era o número 5, eu vou pegar o número 3. Primeiro eu sujo no verde, pra deixar ele sujinho. Ponta no branco, porque o Bauer tem sempre aquela luzinha branca, né? Venho com ele aqui, ó, em cima da folha que eu já pintei e faço um pouco mais afora uma pincelada de branco. Repito aqui, ó, pego mais tinta no pincel e vou fazer mais um detalhe branco aqui, tá? E essa folha ainda tem uma terceira pincelada, tá? É uma folha com 3 pinceladas de branco. Vou fazer o mesmo aqui, só que do outro lado agora para vocês verem. Primeira pincelada, segunda, terceira. É bom, né? Vocês viram que a terceira já ficou com pouca tinta. Se for necessário, você carrega novamente, para deixar ela com mais relevo, tá? Esse aqui é o básico de uma folhinha. É o mais básico da pintura. O que vocês estão vendo aqui? O que eu queria mostrar? O esquema, primeiro, é básico. Tem só o contorno, o perfil da folha. Os detalhes você pode colocar na hora, conforme você vai trabalhando. E na hora de fazer uma rosa, tá? Eu tenho aqui essa minha rosa desenhada. Vamos pegar aqui a prancha de motivos de novo. Vamos voltar e olhar para ela. Essa rosa que eu desenhei aqui, ó, que é a rosa mais padrão do Bauer. Ela tem o centro, o miolo e as pétalas em volta.
Eu tenho algumas opções de desenho. Olha, eu tenho essa primeira opção, ó, o centro, o miolo e as pétalas em volta. Ela tem contorno e as pinceladas mais definidas. Olha essa outra aqui, já um pouquinho diferente. Aqui as cores estão um pouco mais misturadas. Mas se você reparar, ela tem o centro, o miolo e as pétalas em volta também, né? Mesma coisa essa aqui, que é a mais simplesinha também. Centro, miolo, pétalas em volta. Então, com as sugestões que vocês têm aqui na prancha de motivos, vocês também podem fazer suas próprias rosas, né? Vamos fazer uma rapidinho aqui, só para vocês ficarem com vontade de pintar. Vou trabalhar com um tom de vermelho. Ó, vou colocar um pouquinho da tinta. Ela tem uma consistência bem interessante, essa tinta. Eu gostei de trabalhar com ela. Tá? E um pouquinho do marrom. Depois eu vou aproveitar. Vai dar pra pintar a peça inteira, tá? Que essa tinta aqui é suficiente pra fazer um monte de coisa. Vamos fazer uma rosinha básica, ó. Um pincel, novamente, o número 5, que é o que eu uso mais. Tinta vermelha. Eu vou começar pintando, ó, o centro da rosa, preenchendo. Primeiro eu viro para um lado, depois para o outro, e ó, depois eu só puxo. Esse excesso de tinta, ele é interessante, ele tem que ficar aí no pincel, tá? E ficar marcado no pincel, não, desculpa, na peça, porque é esse excesso que dá o volume para a pintura Bauer, tá? Então, ó, preenchi todo o centro. Tiro o excesso, sempre, ó, trabalhando com paninho úmido, tiro o excesso, mas não lavo o pincel, só tiro o excesso. Pego o marrom, tá? Vem aqui, ó, e define o miolo. Define o miolo. Por enquanto, só marcar onde ele vai ficar, tá? Agora, volta lá no vermelho, mas dá uma sujadinha de marrom. E vamos fazer as pétalas laterais aqui, ó. Uma. Cada pétala, você tem que carregar o pincel mais uma vez, tá? Dessa maneira, ó, você já tem a sua pétala com 2 tons. Ela já sai vermelha e com a sombrinha escura, né? Que é interessante que a gente ganha tempo. Você pode deixar algumas pétalas mais claras, outras mais escuras. Isso é interessante que dá mais movimento à sua pintura também. Deixa eu só virar aqui, ó, pra ficar na posição correta. O movimento correto é esse aqui, ó, até o final, tá? Por isso você vira a peça na sua posição. Agora que eu já pintei o fundo, já tá com sombra, vamos só dar a luz com branco. Recomendo trocar o pincel. Volta pro pincel um pouquinho menor, que é o número 3. Tinta branca, tá? Agora é só o branco. Começa pelo miolinho aqui, ó. Contorna. Excesso você tira e repete. Pega mais branco porque ele vai sujando. Pronto, defini. E agora eu vou fazer aqui no centro, ó. Eu vou marcar a parte central de um lado, depois do outro. Tá? E vou dar mais 2 pinceladas aqui, só para iluminar mais essa rosa, tá? Se você quiser, você pode dar a pincelada nas pétalas também. Ela é opcional, porque, na verdade, as pétalas só com a sombra, elas já ficam interessantes. Mas, como cada peça é única, você pode optar por criar essa aqui. Pronto. E pronto. Ó, tá feita uma rosa. Se você reparar, essa rosa, ela é outra rosa, diferente daquela da prancha do motivo que eu mostrei. É a rosa que você pintou agora. Basta você repetir esse mesmo padrão nas próximas e aí você vai ter os seus trabalhos totalmente exclusivos, com a sua cara, com a sua combinação de cores, com a sua escolha de posição de flores, né? E isso que é interessante no Bauer. Quando você aprende a linguagem, né, que são esses motivos principais, básicos e as cores mais usadas, é só uma repetição disso. E aí você pode ter peças extremamente criativas, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Esse é um Bauer bem tradicional, inclusive nos acabamentos, né? O acabamento envelhecido, com as cores mais convencionais. Tá? É uma peça que eu gosto muito.
Esse aqui já é um trabalho mais ousado, né? Com cores diferentes, já tem um turquesa, um vinho, que são cores que não estão na cartela principal do Bauer, mas que ficam muito bonitas. E tudo isso você faz a partir dessas pranchas, desses motivos, dessa combinação, que aí é o lado pessoal de cada um. Tá? Então isso aqui foi só uma pincelada, literalmente, para vocês ficarem com vontade de pintar Bauer, que eu já fiquei com vontade e vou fazer também. E agora eu vou ter aqui uma série de produtos especiais, diferentes, além daqueles que eu já tenho, coisas novas para quem gosta de Bauer, é o Clube do Bauer. Gostei do Clube da Colagem, já vou lançar outro, tá? Então, em breve vocês vão ver no blog, vai ter um monte de informações sobre isso. Participem que vai valer a pena, tá? Muito obrigada pela presença aí, vocês do outro lado, e para mim é sempre muito gostoso estar aqui passando um pouco das minhas dicas para vocês. Até a próxima!